Boa noite a todos, boa noite a vocês, bombeiros civis que já estão aqui acompanhando o nosso programa. Que legal, é bom saber, nós recebemos vocês com uma grande satisfação. Eu, Lima Bombeiro, e o nobre Yuri Melo, que está aqui sempre a nos ajudar, apoiando a nossa profissão, como sempre, um grande guerreiro. Boa noite a você aí, galera, cheguem mais perto aí. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, pessoal. Primeiro, ver se o nosso som está saindo bem aí com vocês. É um prazer estar com vocês aqui mais essa noite, para sentirmos sempre fortes emoções em relação aos temas que vamos abordar, né? Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso Radar 901, Brasília, 20 horas em ponto. Espero que vocês fiquem aqui com a gente os próximos 50 minutos, pelo menos, né? Para a gente bater papo, conversar, naquelas nossas quartas-feiras gostosas, né, Lima? Maravilhosas. Agora não vai ter mais tanta chuva. A chuva está acabando, só teremos chuva aí lá para setembro. Então, vai ser umas noites bonitas aqui, frias, né? Gostosas, com muita lua, muita animação. Seja bem-vindo, não saia daí não. Faça um link aqui do nosso programa com o pessoal de vocês aí também. Esse é um programa para todos, não é só para a família Bombeiro Civil. Pode participar, quem quiser participar aqui, perguntando qualquer tema que você quiser, qualquer coisa. Se a gente não souber na hora responder, a gente traz aqui para um outro momento, né? Para bater aquele papo, sempre com aquele entusiasmo e aquela alegria. Obrigado, exatamente, Roberta. FFC Júnior, Miqueias, está aí. Roberta, boa noite, Roberta. Obrigado aí pela sua presença. Tem aqui o Alessandro. E a galera tá entrando aí com a gente. Pode mandar o seu coração. Mande o seu coraçãozinho, que a gente fica muito feliz em receber teu coração aqui, viu? Quando eu vejo aqui alguém mandando coração, mandando um 100%, é porque a gente tá chegando aí na casa de vocês. Boa noite, Laerte. Laerte Martins, que bom estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa. Não esqueça, faça um link aí com a conexão do link aí com a galera de vocês, com as pessoas que estão no Instagram de vocês, para que eles possam também acessar e bater papo com a gente. Vamos nessa, Lima. Hoje tem um bocado de coisa, não tem? Ainda estamos no tema demissões, né? Exatamente. O trem tá feio, não tá? O trem tá bravo. Pessoal, o negócio tá, essa semana, da quarta-feira para cá, para essa, o trem tá arrochado aí na demissão dos bombeiros civis. Conte aí para nós, Lima. Pois é, doutor. A informação lá do local onde eu já trago aqui para a gente debater a questão dos 23 bombeiros que foram mandados embora. Do Deúnio. Deúnio é um local que tem perto do Parque Shopping, que lá é uma espécie de hotel, mas lá do lado tinha o Ministério do Esporte, se eu não estou enganado. E lá esse Deúnio ele é muito falado, inclusive... já teve um nobre amigo meu, companheiro, bombeiro civil, que já tinha sido demitido há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, desse local também. Então, assim, é um local que realmente está deixando a desejar. E as demissões foram 23 demissões. Quer dizer, tem entre rapazes e moças? Rapazes e moças. Então, quer dizer, famílias aí desempregadas logo no começo do ano. E ainda digo mais. Bombeiro civil sem emprego. Sem emprego. Infelizmente, sem carteira assinada. Não, né? Pior. Sem emprego, devendo prestação de automóvel, que comprou porque tem a garantia de comprar seu... Quem não quer comprar seu bem material? Quem não quer? Aluguel, né? Aluguel. Teve pessoas que compraram um apartamento, compraram sua casa própria, tiveram oportunidades e deram entrada para comprar sua casa própria e agora não tem como pagar. Lima, como é que a gente faz para estancar essas demissões de bombeiro? Porque assim, a gente sempre fala muito aqui, né? E vocês estão sempre sintonizados com a gente, que a gente fala que não é a gente que fala, a galera que manda para cá, na verdade. Que tem muito bombeiro preocupado, a grande maioria preocupado só com o dia quinto dia útil. Mas eu digo assim, se você não se preocupar com antes do dia quinto dia útil, né, que é o dia que você recebe seu salário, você não vai ter nem dia quinta dia útil. Tá difícil aí, o quinto dia útil. Você não vai ter nem quinto dia útil, né? Não vai ter nem quinto dia útil. Porque vai ser demitido. Quando chegar o quinto dia útil, agora andou. Quando chegar o quinto dia útil, você vai receber uma rescisão de demissão sem justa causa, né, Lima? Pois é, mas eu quero explicar para o senhor aqui uma situação
O senhor também atua em todas as áreas e nas nossas áreas, principalmente a área trabalhista. Veja bem, mestre Yuri, olha só o que aconteceu. A empresa, ela fez a demissão, entregou a todos os bombeiros civis, esses 23, ela entregou o documento em que chama-se rescisão contratual, né? Aliás, o aviso prévio. Esse aviso ele não teve validade. Aí eles fizeram mais, parece que 2 avisos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, você fazer um aviso, depois fazer um reaviso, depois fazer um outro reaviso, jogando para frente. Aí o que acontece? Quando você faz esse tipo de coisa, para mim já está cometendo alguma coisa de irregular. Então, temos que ver, sentar para analisar. A Roberta deu uma sugestão aqui que eu achei muito legal. Valeu, Roberta. Seja bem-vindo sempre aí. Roberta. Ela deu aqui uma sugestão. Podíamos criar um grupo para nos ajudar na realocação profissional ou recolocação profissional. Excelente eu mesmo ideia. Estou numa situação muito difícil. Já não tem aquele grupo do Chapa 2 Bombeiro Civil? Aquele lá é aberto, aquele grupo para todos? Não, mas ali é uma outra história. Ali já é outros bombeiros de outras situações, né? Não é nem da eleição, é porque esses grupos, quando é formado dessa forma aí, já é uma coisa específica. Mas não tem um grupo aqui da TBCDF? Não. Então vamos criar um grupo, né? Mas exatamente. Só para TBCDF. Exatamente. Que aí todo mundo entra. Exatamente. E aí a gente vai disponibilizando lá nesse grupo. O Paulo César, o PC, ele gosta de fazer muito isso. É um cara muito ativo. Então ele está sempre... Olha que interessante. Boa ideia essa sua, Roberta. Nós temos um bombeiro civil chamado PC, o Paulo César, e ele é um cara que está sempre atento e tem sempre publicado em alguns grupos essa questão de vagas, cursos, onde está tendo disponibilidade de vagas e tal. Então vamos pedir para o PC abrir esse grupo e a gente coloca o PC para nos ajudar aí, né? Ajudar a TBCDF. Ele tem sido um companheirão aqui na TBCDF, para que ele poste aí onde tem vaga disponível para a galera aqui, nos nossos programas. A gente poder dizer, tem vaga em tal lugar, abriu em tal lugar, curso em tal lugar, não é? Eu acho que é uma boa ideia. É uma ideia. Dela é interessante. Mas vamos voltar no assunto lá que a gente estava tratando, doutor. O que acontece? A empresa ela forneceu esse aviso prévio, depois mandou outro aviso prévio, e depois parece-me que mandou mais um outro aviso prévio. E aí começou a contagem que, segundo a legislação, são 10 dias, né, após o aviso, você fazer a homologação, ou seja, a rescisão contratual, né? Então, nesse interim, o que ocorreu? Não houve homologação, não houve rescisão contratual até agora. Eles estão basicamente quase 2 meses sem rescisão contratual. Ou seja, tem que ter a multa. Mas estão no posto ou já foram dispensados? Não, já foram dispensados. Que é isso? Eles estão em casa. Não receberam nada até agora. É esse pessoal do DEUNIO ou é outro pessoal? É esse pessoal do DEUNIO, entendeu? Inclusive... Você sabe se eles são filiados ao sindicato? Eu creio que alguns são. Certo. Inclusive tem uma senhora que é a gestora do contrato, senhora Débora, ela tem um grupo que fica avisando para as pessoas que como está o andamento. Só que eu não acredito que quem tem que fazer isso é ela é a gestora do contrato. Estranhamente, eu estou estranhando muito, inclusive nós vamos apurar tudo isso aí. Até porque eu quero comunicar que a nossa instituição, a Associação ATBC, ela entrou com... Foram 5 ofícios. Enviamos o primeiro ofício para o ministro do Trabalho? Não, ministro Ministério da Cidadania, que é justamente de lá, né, que partiu essas dispensas. E vou também, inclusive, se necessário for, eu vou pedir para estar com o ministro, porque eu tenho alguns contatos, né, contatos que nós queremos ver se a gente consegue entrar. Marcar a audiência da TBC, com o ministro, né? Tem um outro ministro que me convocou para conversar e eu acho que eu vou pedir através dele para a gente entrar em contato com esse ministro da Cidadania, Ministério da Cidadania, que é aquele, ele é do Piauí, né? Então, o que acontece?
Ele parece ser uma pessoa muito boa. Eu tenho certeza que ele não está ciente disso tudo, não, doutor, dessas demissões, não. Eu tenho certeza. O negócio é fiscalizar e ir para cima. É o Wellington Dias, que ele é que é o ministro, né? Aquele Wellington Dias. Eu sei quem é. Eu acho assim, inclusive, é fazer o que você está fazendo, é fiscalizar, ir para cima, lutar pelo bombeiro civil, tentar reverter o que der para reverter. O que não der vai para ações judiciais. Exatamente, né? Então, é isso que ele está fazendo. Vai fazer reclamação na justiça. Nós vamos fazer. As reclamações trabalhistas. Então, acho que assim, não pode ficar parado esperando o pessoal nenhuma. Passar fome e necessidade em casa, né? Mandar um abraço pro Evilásio Caradiola. Valeu, Evilásio. Obrigado pelo apoio aí, Evilásio. Pois é, olha aqui, ó, a Roberta falou que tem coisa lá no Ministério da Educação também. Tem também demissão para lá, não? Tem, acho que teve demissões, se eu não estou enganado, acho que foi 8 pessoas. Mas não é só isso não, aí tem aquele, nós tínhamos falado do Correio também, né? Então tem o Correio, tem o Ministério da Educação, tem esse DEUNI, é muita demissão. E aí você sabe qual é a resposta que tem quando o pessoal entra em contato com o sindicato? Não. Não? Você falou a palavra. Não. Não sei, né? Não tem como fazer nada. Não sei a resposta. Eu só vou acrescentar o como não tem como fazer nada. Vamos lá, o que é que o sindicato fala? Fala que não tem como fazer nada. Então é muito estranho quando você fala que não tem como fazer nada. Que sindicato, o sindicato nosso, ele tem a prerrogativa, ele tem a carta sindical para defender esses trabalhadores. Tá estranho. Não pode ser assim. Muito estranho. Então eu estou estranhando a forma. Aliás, isso já não é novidade, né? Não é de agora que essas palavras elas são colocadas pelos diretores, inclusive pelo um dos diretores que foi um dos que me agrediu fisicamente, né? Que é o senhor Claudomiro. Entendeu? Então, essa palavra que ele costuma falar é simplesmente que não pode fazer nada. Então, é muito estranho. Nós vamos averiguar, vamos requerer. Inclusive, eu enviei um WhatsApp para a senhora Débora, que é, segundo a informação, ela é a gestora do contrato, e ela me respondeu, inclusive, dizendo que foi aproveitado 4 bombeiros desses que foram demitidos. Então você já deu uma ajudada. Sim, basicamente. Não é o que a gente gostaria, mas sim, já pelo menos são 4 pais e mães de família que já... Mas mas tá errado. Tá errado, tem que ser todos. Tá errado, tem que ser todos. Ela tem que entender que ela está descumprindo uma legislação. O que ela me passou foi que diminuiu porque no local vai ser menos trabalhadores. Nós queremos ver essa documentação. Porque eu, inclusive, estava conversando hoje com um oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e ele perguntou, eu, inclusive, estava comentando a respeito disso. No MEC foram 8. No MEC foram 8? Tá, a Roberta acabou de trazer exatamente. Aqui. Então, Roberta, obrigado pela informação. Você já tinha dado essa informação para a gente, inclusive, né? Então, o que acontece? Eu conversando com esse oficial do Corpo Bombeiro hoje, ele falou, ó, pede para saber se o Corpo de Bombeiro foi lá, se ele deu se ele tem algum documento, se ele tem lá do Ministério, tem algum documento diminuindo o quadro, porque não pode diminuir sem autorização. Então, faz esse pedido. Se eles não tiverem esse documento, eles estão incorrendo aos termos da lei. Então, nós já pedimos, inclusive ela falou que vai, o ofício de resposta já está finalizando para nos responder, a associação. Então, o que acontece? A partir dessa resposta ao ofício, nós vamos procurar investigar tudo isso aí. Nós não vamos deixar isso de graça. Inclusive, passou 2 empresas. Passou, parece-me que a Amplos colocou 2 bombeiros lá no local, e não tem bombeiro à noite também, mais. Então, botou 2 bombeiros. Eu também pedi no esclarecimento no ofício para que fôssemos informados como foi a colocação desses bombeiros, quem colocou, quanto custou. Pelo pedido, foi pedido através da lei da informação. E eu quero esse documento para que seja comprovado, para a gente saber se realmente está tudo correto, porque se não for assim, olha, se for necessário, doutor William, eu vou até o presidente Lula. Não tem problema. Já fui outras vezes. Não, inclusive eu queria até trazer essa informação aqui para muitos que não sabem. A Lei 11.901, ela foi aprovada exatamente no governo Lula-Dilma, né? Então é uma legislação
que vem do presidente Lula. Exatamente. É Lula ou Dilma? Lula, não, né? Foi Lula, presidente em 2009. Lula, né? Foi ele presidente. que sancionou esse Exatamente. projeto de lei que regularizou a profissão do bombeiro civil. Então não vejo problema nenhum em falar com ele novamente. Qual o problema? Não é? Olha, do jeito que está a situação, eu sou capaz de pedir audiência. Eu vou pedir audiência primeiro com o ministro Wellington Luiz, o Wellington Dias, para averiguar essa situação. E vou pedir para ele tentar reverter tudo isso aí. Agora, não conseguindo, nós vamos saber o que realmente está ocorrendo. Vamos até o Tribunal de Contas da União pedir, se for necessário, nós vamos aonde for pedir apoio para que seja analisado, seja fiscalizado o contrato, seja analisado. Até porque é o seguinte, quando é um contrato emergencial, quando se trata de um contrato emergencial, a mesma turma que está no ambiente do local de trabalho, ela tem que continuar, porque é um emergencial. Então, mesmo assim, a convenção coletiva, ela trata do emergencial que ele tenha continuidade. Então, está muito estranho. Eu vou procurar saber, quando eu falo em nome da instituição, que tem o apoio de todos os nossos diretores. Então, em nome dos nossos diretores, eu como presidente, estando presidente, porque eu não sou presidente, eu estou presidente. É um compromisso seu? É um compromisso. Eu vou procurar saber essa história, todos os detalhes, porque eu estou realmente estranhando. Eu não estou afirmando nada que esteja alguma coisa errada, eu não estou dizendo aqui que estão fazendo errado, de forma nenhuma. O fato é que estão indo para a rua, né? Eu estou querendo dizer que é o seguinte, nós vamos averiguar. Se for tudo normal e for as verdades são essas, então que assim seja, né? Infelizmente. Mas nós vamos averiguar e eu, como um jornalista, eu vou atrás, porque nós temos as nossas fontes. Então é isso também. Além de bombeiro civil, eu também faço parte da imprensa do Distrito Federal. Então eu vou claramente buscar, como jornalista que sou, vou buscar as fontes, entendeu? E isso é um compromisso meu. Vou atrás. Tudo isso, senhores, agora eu quero que vocês tenham muita atenção, porque eu vou discutir com os senhores aqui. Eu selecionei um tema e eu utilizei aqui como fonte de pesquisa a revista Oeste. Tudo isso acontece, vocês vão para a rua da forma como vocês são demitidos e tantos trabalhadores brasileiros são demitidos, porque existe uma coisa chamada demissão sem justa causa. A famigerada demissão sem justa causa. Eu já estive comentando sobre isso aqui em alguns programas para trás, nós já estamos há alguns meses aqui no ar. Eu já comentei com isso. Eu queria trazer agora uma informação para vocês, bem atualizada e bem legal. Acho que é para esclarecimento de todos. Todo mundo sintonizado aí. O Supremo Tribunal Federal, o STF, que fica aqui perto dos nossos estúdios, ele marca julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e essa ação pretende proibir a demissão sem justa causa. Então, o Supremo Tribunal Federal... ele marcou agora para os dias 19 e 25. Vai estar o julgamento, Lima, ocorrendo entre o dia 19 agora de maio a 25 de maio deste mês, né? Vai ser retomada uma ação protocolada, pasmem. Essa ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal para acabar com a demissão sem justa causa há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás. 26 anos atrás eu já era nascido, já estava andando por aí, já era formado inclusive, mas eu era bem garoto, viu? Você também, Lima, 26 anos atrás a gente já era menino. Então quando nós éramos meninos, foi protocolada uma ação no Supremo Tribunal Federal para mudar as regras para demissão de empregados. Se essa ação for julgada procedente, os patrões serão proibidos de fazer demissão sem justa causa no Brasil inteiro, não só de bombeiro, como de qualquer empregado privado. Então a votação desse processo, ele estava parado desde outubro, em razão de um pedido de vista do digníssimo ministro, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. E agora o Gilmar Mendes ele devolveu os autos, né, permitindo a retomada desse julgamento, que será feito no plenário virtual da Corte.
Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade, é a ADI 1625. Anota aí para quem quiser acompanhar no Supremo. É a ação direta de inconstitucionalidade 1625. Ela foi ajuizada em junho de 1997 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e a Central Única dos Trabalhadores. As entidades sindicais querem a nulidade de um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, né, que era do PSDB. Ele revogou, olha que coisa grave, ele revogou numa canetada só. O Brasil era signatário da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Então, essa Organização Internacional do Trabalho, essa convenção, número 158, ela proíbe que os trabalhadores sejam demitidos sem justa causa. Isso está escrito lá. Isso é um tratado internacional. Ou seja, um trabalhador da iniciativa privada, ele só poderia ser demitido somente se ele cometesse alguma falta grave ou por comprovada incapacidade econômica do empregador. Então, você entra numa empresa, por exemplo, você é bombeiro civil, você entra numa empresa para trabalhar como bombeiro civil e você só poderia ser demitido dessa empresa se fosse nessas situações. Você só poderia ser demitido se cometesse alguma falta grave no emprego, fizesse alguma coisa errada lá dentro, ou se a empresa falisse. Aí você poderia ser demitido. Aí não tinha jeito mais, porque faliu mesmo, né? Ou a empresa não tivesse condições de pagar, ou algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a demissão tem que ser justificada. Ela tem que ser motivada. Igual servidores públicos. Exatamente. Então, com isso, você, trabalhador da iniciativa privada, você teria a oportunidade de fazer um planejamento na tua vida, cara. Com pagar a prestação do teu carro, pagar o teu aluguel. Ou seja, você teria a oportunidade de ter uma organização, de ter um planejamento, né, e um desenvolvimento na sua vida privada, sem medo de ser demitido hoje. Ou seja, de verdade, você teria direito ao 5º dia útil, né? Então você poderia contar mesmo. O que de fato hoje não pode contar, porque você pode ser demitido a qualquer momento. Então, a situação está nessa. E quem revogou isso numa canetada só, quem tirou o Brasil desse item da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 158, que é um tratado internacional, foi Fernando Henrique Cardoso. E, como eu disse, as centrais CONTAG e a CUT, elas acionaram lá em junho de 1997 exatamente isso. Então, até agora, a maioria dos ministros votaram considerando que o decreto do FHC precisaria de uma chancela do Congresso. Então, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, não poderia ter feito isso numa canetada só. Ou seja, como se trata de um tratado internacional, a demissão sem justa causa ela teria que ser votada no Congresso brasileiro, pelos deputados e senadores. Mas foi votado. Pois Eles estão, só entrando aqui no mérito da questão, por que está sendo analisado pelo Supremo? Porque o Supremo está dizendo que ele não poderia, porque como o Congresso já definiu, porque quando a OIT ela manda para cá, para poder ter validade, tem que o Congresso ratificar. Exatamente, ele ratificou. Exatamente. E o Fernando Henrique Cardoso, ele não poderia jamais ter feito isso. Exatamente. Apenas o Poder Legislativo pode revogar, e não um decreto presidencial. Exato. E o que aconteceu? Ele fez isso e o Supremo só está dizendo que é ilegal. É por isso que, na verdade, vai passar. É por isso que isso vai acontecer e as empresas... Só que aí muita gente, inclusive as pessoas me perguntaram, é bom para o trabalhador ou é bom para as empresas? O que você tem a dizer? Bom, Dias Toffoli, que é o último a votar, foi o último ministro do Supremo Tribunal Federal a votar sobre isso, ele entende que a revogação unilateral feita só pelo presidente da República é inconstitucional. Então já um voto favorável para nós aí.
Mas ele ponderou que revogar um decreto em vigor há mais de 25 anos, 26 anos, significaria lançar à luz a possibilidade de invalidar todos os atos que aconteceram para trás, praticados, né, até o momento. Então ele entende que teria que ter validade, a demissão sem justa causa teria que acabar de agora para frente, da decisão do Supremo para frente, mas já é alguma vitória, né? Já concordo, é alguma coisa, porque isso aí, gente, demitir sem justa causa é uma coisa famigerada, é uma coisa sem pé, sem cabeça. Concordo. É você ser punido sem ter cometido nada, é você ir para a rua sem você dar causa nenhuma para você ter ido à rua. Ou seja, isso gera uma instabilidade laboral para o trabalhador tremenda. E vocês que foram demitidos, que estão aí sintonizados com a gente agora, sabem muito bem o que eu estou dizendo. E é aquilo que a gente está falando desde o começo do programa. Não dá para pagar as contas, não dá para pagar o carro, a sua vida. Tem pessoas que entram em depressão, em crise de ansiedade, pessoas que vão parar no psiquiatra mesmo, né? E muitos até, infelizmente, suicidam porque perdem os seus empregos. Então, isso tudo acontece. Então, é muito voraz essa demissão sem justa causa, né? Ela para mim, é algo que traz uma instabilidade na relação laboral tremenda. Aí você fala assim, mas e a empresa, Yuri? A empresa ela tem que ter o direito. Cara, que onda é essa? Que só a empresa tem que ter o direito. Nós estamos aqui para defender o trabalhador, você está aqui para isso. Então, que onda é essa? Que a empresa tem que ter o direito. Tem que ter direito, mas o direito tem que ser regulamentado, não é desse jeito. Você bota o cara hoje aqui, daqui 3 dias tu demite o cara, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Quer dizer, você bota, porque nós estamos passando por um momento, e às vezes esse momento não é nem comprovado, não está nem regulamentado, é só de boca mesmo. Pega aqui, passa no RH, né? Passa no RH, ou então ligam para você, não precisa nem retornar, não, você está demitido. Então, assim, senhores, isso é uma ofensa ao trabalhador brasileiro, né? Isso é algo, assim, muito bem colocado aqui surreal. Pela CONTAG, pela CUT, né? Algo surreal, sabe? Isso é inadmissível. Até porque isso começou a ser praticado aqui no Brasil, pasmem os senhores, quando inventaram o tal do FGTS. O FGTS foi, para mim, um golpe no trabalhador brasileiro. Porque o que ocorre? O FGTS é aquela história, você vai trabalhando, a gente vai recolhendo uma quantia. Quando você for demitido ou em situações especiais definidas pela lei, a gente te dá esse dinheiro aqui como uma garantia para que você não passe necessidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, respondam aqui no Instagram. O que você prefere aqui no nosso podcast? Você prefere ter o teu emprego para você se aposentar com tranquilidade, ou você prefere ter um dinheirinho que vai tirando todo mês ali, e depois ir para a rua, e aí você usar o dinheiro todo, não conseguir emprego, e o dinheiro acabar? Então, isso ocorreu no final da década de 60, né, que era para tirar a estabilidade de 10 anos do trabalhador. O trabalhador tinha estabilidade de 10 anos quando ele ficava, e só podia ser demitido depois de 10 anos em casos motivados. Então era assim, na década de 60 para trás. Então inventaram isso e instituíram a demissão sem justa causa. E aí está esse caos que está aí, todo mundo perdendo emprego, à torta e direita, em todas as searas brasileiras, e é nessa situação que fica. Eu quero lembrar que o Brasil ele ratificou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, Lima, como você já informou, em 1996. Mas a Presidência da República, no governo FHC, denunciou por meio de um decreto, o 2100 de 96. E a constitucionalidade desse decreto, esse decreto 2100 de 96, que é questionado, que foi questionado naquela época, pela Presidente da República naquela época, é que está sendo colocado em julgamento. Então, ele considera que uma possível declaração de constitucionalidade, de constitucionalidade, se declarar a constitucionalidade da ação direta de inconstitucionalidade 1625, pode vir a ser tão trágica quanto se anuncia, né? Independentemente dos aspectos técnicos, não há dúvidas de que os efeitos da integração dessa convenção ao ordenamento jurídico devem ser perversos. Alguns escrevem assim, por quê? Porque só botam, como diz o
o José Luiz da Atena, lá daquele programa, como é o nome do programa? Cidade Alerta, tanto como alerta para cá, não sei para cá. O jornalista, ele tem um quadro que ele fala assim, é só no nosso. Então, assim, do trabalhador, que é a relação mais tênue em relação à contratação, em relação ao empresário. Então a gente está aqui, pessoal, todo mundo atento, né? Ação direta de constitucionalidade 1625 vai começar a ser votada dia 19 de maio. Eu espero de verdade, espero mesmo, pessoal, que a gente tenha uma posição... Sucesso, né? Sucesso nessa ação. E meu ponto de vista. Que é uma posição... Aqui, pontos de vista de juristas, né? Aqui é um jurista, né? Renomado, doutor Yuri, e eu tenho formação em Direito. Então, o meu ponto de vista, e inclusive, doutor Yuri, eu fiz o meu TCC foi inclusive voltado para a OIT, entendeu? Liberdade sindical dentro da OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, tudo isso aí. Então, o que ocorre, a meu ver, o Supremo e os ministros, eles não têm saída. Por que eles não têm saída? Eu quero explicar. Porque, como já foi ratificado pelo Congresso, isso é a nossa legislação, a Constituição que diz isso, claramente, que qualquer outro tipo de situação tem que ser ratificado pelo Congresso. Como foi ratificado pelo Congresso Nacional... Tratado internacional. Não tem como ir contra, mesmo que invente argumento. Só o Congresso que pode mudar. E não o presidente da República. Não, e mesmo assim o Congresso não vai poder fazer muito, porque... a OIT já fez isso no passado, eles não vão fazer isso, eles não têm como derrubar isso. Algo que já é permanente, e não é só no Brasil. São direitos fundamentais. Isso, né? Em mais de 140 países. Aí cai naquela cláusula pétrea. Exato. Que você não pode alterar direitos fundamentais. Né? Exatamente. A OIT, quando ela determina isso, ela não determina, ela coloca como parâmetro para mais de 150 países. Então, quando ela faz isso, ela manda para cada país e aí vai saber se o país vai acatar ou não. Por exemplo, a OIT mandou para o Brasil uma situação em relação ao sindicalismo que trata, por exemplo, de poder ter vários sindicatos da mesma categoria no mesmo estado. E só que nós não acatamos. Aí não passou pelo Congresso, não foi aceito. Então, por isso que hoje nós temos um sindicato só por estado, por cada categoria. Não é como está agora, né? Porque agora é falta de... agora é desleixo, né? Do desleixo que tem por aí. Porque, na verdade, aqui diz que tem 3 sindicatos que representam a nossa categoria. E, na verdade, não pode, isso é ilegal, isso é inconstitucional. O que pode ter somente um sindicato representante por categoria a nível Brasil. Não pode ter outros sindicatos. Aqui só quem pode representar é o Sindibombeiro e nenhum mais. Chama princípio da unicidade sindical. Exatamente. E não só isso. Não pode ter 2 pisos salarial. Nós temos. Como assim, Lima? Que conversa é essa? Nós temos vários pisos salariais. O Bombeiro Civil de Brasília tem 2 pisos salariais? Nós temos vários pisos, por quê? Vários? Vários. Como é que funciona isso aí? Explica aí pra gente. Hospital, dependendo do hospital, tem um piso salarial. E um piso salarial baixo, obviamente que é mais baixo do piso salarial que é... O que é baixo para você? Um salário mínimo? Não, tem agora estão pagando em torno de 2 mil e pouquinho, por aí. Já ultrapassou isso o salário no bruto? Alguns hospitais. Você no bruto, tem um desconto. Tem, exatamente. No bruto. Não paga a periculosidade correta, entendeu? Eles não regem o mesmo sindicato, tem um outro sindicato, então... Tem sindicato, tem inclusive até sindicato dos enfermeiros, parece que ele é o que faz a questão do pessoal dos bombeiros de hospitais. A Socorro escreveu aqui, palavras da Socorro. Só tem um e mesmo assim não funciona. E aí, o que você acha, Lima, disso aí? É a Socorro que está falando. Olha, Socorro, se você fala que não funciona, imagina se você, Socorro, inclusive você sabe da história que... Eles foram atrás, ela faz parte
das que foram Socorro demitidas. Dariz, né? Tá aqui escrito. Eu tô vendo aqui. Tá escrito, tá publicado aqui no Instagram, então Sim. fiquem à vontade, exerça o seu direito de liberdade. Eu tenho Eu liberdade de aqui expressão. sou comentarista, né? Eu faço as observações técnicas. Sim, e eu, como tenho liberdade de expressão, mesmo depois de terem me processado várias vezes, né? Agora eu estou usando a prerrogativa de jornalista. Então, o que acontece, doutor? É complicado, porque se está dizendo que não funciona... Não, ela tá falando. Pois é, se ela está dizendo que não funciona, imagina então, né? Eu quero saber como é que quando é que vai funcionar então, né? Se ela está dizendo isso. Veja bem, eu só sei dizer que o diretor lá só sabe dizer que não pode fazer nada. Isso aí é uma verdade. Falar nisso também, houve bloqueios, né, da nossa conta de novo no Instagram. No Instagram do sindicato. Então tem que... Calma aí, nós temos que averiguar tudo isso aí também. Você é filiado ao sindicato? Sou filiado ao sindicato. Calma aí, vamos organizar isso aqui. Bloquearam você no Instagram do sindicato. 3 contas bloqueadas. Pessoal, isso não é democracia, né? Não tem democracia. Isso vai em desacordo com aquilo que o presidente Lula, né, e com que todo Estado democrático de direito que vem do Supremo Tribunal democracia Federal prega, né? Que é a liberdade para todos poderem falar. Mas não tem democracia desde das últimas eleições. Então, pessoal, libera aí o Instagram do Limpo, faça isso não. Não tem democracia desde as últimas eleições. Eu vou te dar uma ideia aqui. Porque... Aí cada vez que bloquearem teu Instagram, tu cria uma conta e entra. Aí inventa aí. O que não falta é nome no mundo, viu? É verdade, Faça eles vão ficar bloqueando. Está aí aberto o Instagram da instituição à vontade para vocês. Uma pergunta. Tem algum diretor, alguma pessoa do sindicato bloqueado no Instagram da ATBCDF, não? Ninguém. Então aqui é liberdade total para eles. Total, aqui nós temos democracia. Se eles quiserem reclamar, pode reclamar, pode falar, pode acessar Só aqui. não pode me processar mais, porque se me processar é sem sentido. Lima, você está ficando sem dinheiro. Liga, como é que tá a situação? Você teve que pagar aí. Fala nisso, 2 valores aí, né? O sindicato eu fiquei, aí. Né? Esse mês, doutor, eu tive que, como eu falei, né? Eu peguei dinheiro emprestado, né? Quer dizer, você não. Na verdade, você ganhou todos os processos. A TBC, né? A TBC. Tem que deixar isso claro. A TBCDF foi condenada em 2 ações por questões técnicas, não foi nem mérito. E o valor reduziu de R$5 mil para R$1.200, mais ou menos. E aí teve que pagar, mas aí acabou sobrando para você, que você teve que tirar dinheiro do seu bolso. Verdade. Né? Agora eu tenho uma outra situação que eu tenho que falar também. Para os bombeiros cobrarem do sindicato e do presidente do sindicato, o seguinte, já que ele postou um vídeo dizendo que ia pegar esse dinheiro e iria comprar a cesta básica, que ele faça isso e apresente. Ah, que legal. Não é? Que ele faça isso e se apresente, ele falou. Porque é o seguinte, ele tirou o alimento da boca da minha família, né? Ele tirou o alimento da boca da minha família, né? Porque eu tive que tirar esse dinheiro para pagar. Agora, ele disse no Instagram, no vídeo, que iria comprar cesta básica para a pessoa que está passando necessidade. Já pagou uma, agora vai pagar outra. Vou pagar o outro. Cadê a cesta básica? É isso, veja bem. Se eu não faço um empréstimo, eu que teria que receber essa cesta básica. Verdade. É estranho, porque eu fiquei praticamente zerado. Então, por conta desse trabalho, desse pagamento que eu fiz para eles. Para ele, senhor presidente, né? Então, o que acontece? Ele disse que ia fazer isso, né? Comprar a cesta básica e distribuir para pessoas necessitadas. Nesse caso, ele teria que distribuir era para mim, porque já que ele tirou da minha boca, né? E você está precisando, não tá? Eu precisando, porque se não fosse... Precisando. Isso é porque eu ainda peguei ainda um pequeno empréstimo, porque a gente ainda tem condições de pegar. Você ainda fez um pequeno empréstimo ainda? Fiz, fui obrigado, né? Fui obrigado porque eu fiquei sem, né? Como é que eu ia fazer? Como é que passava o mês, né, Lima? Nesse sentido, não, minhas contas, tem algumas contas que estão de pendurada. Então, eu não estou aqui pedindo dinheiro para nenhum de vocês, meus amigos. Ninguém aqui que eu estou pedindo dinheiro. Não precisa fazer aqui uma vaquinha, não, precisa nada. Eu não peço nada para ninguém, porque vocês estão precisando mais do que eu, principalmente os que estão fazendo, que estão sendo demitidos. Agora, os outros, lógico, tem pessoas que estão, graças a Deus, em situação boa. Mesmo assim, não estou pedindo nada para vocês, entendeu? Nós temos que ajudar os que estão desempregados, que ficaram desempregados. É isso que o sindicato tem que fazer, ajudar os que estão desempregados. Se fizesse isso, juntasse cesta básica,
para dar para esses que estão desempregados era vantagem, mas nem se fazem. Então o que acontece? Deveria fazer isso. Está tirando da boca de um trabalhador, né? Para quê? Que até agora não vimos nada. Eu vou te dar uma ideia aqui, Lima. Quando você for presidente do sindicato, porque você vai se candidatar, Se né? Deus quiser, seremos presidente. E a gente espera que o Bombeiro Civil tenha essa consciência, né, de ter esse voto em você. Que vai ser um voto consciente. O voto no Lima Bombeiro é um voto consciente. O que você acha de se criar um programa para ajuda desses bombeiros que são demitidos, um programa alimentar de cesta básica, e pelo menos pagar uma conta de água, de luz, assim, não sei por quanto, um mês, ou no primeiro mês, ou no segundo, para poder ajudar aí essas pessoas? O que você acha? Ou algo nesse sentido, alguma coisa nesse sentido, de ajudar. Assim, eu vejo assim. Um auxílio, uma coisa, uma boa ideia. Mas que tem muita gente passando fome, viu? Uma boa ideia, mas temos que ver duas situações antes. Por exemplo, infelizmente nós não vamos. Não, felizmente nós não vamos lutar para fazer homologação. Nós vamos lutar para aumentar o quadro de emprego, não fazer homologação. Não faço a mínima questão de fazer homologação. Você não quer fazer homologação de demissão, não faço, não. Nosso sindicato não vai fazer questão de fazer homologação. Nós vamos lutar para deixar os trabalhadores fixos nos seus postos. Empregados. É isso que a gente quer, entendeu? Se houver uma homologação, a gente vai ter que saber o motivo, tem que dar a explicação total. Total, não vai ser bagunçado assim, não. Você vai lá na empresa, Lima? Eu vou em tudo quanto é buraco. E se fecharem as portas, Lima, para você quiser te pegar de taca lá na empresa, o que você faz, Lima? Aí está o problema, nós vamos ter que negociar isso na justiça. Né? Então, existe justiça para isso. Nós não estamos aqui ameaçando nenhum tipo de empresa, nenhuma emprego, ao contrário. Aquelas empresas que são boas e saudáveis... É que as empresas contratem mais. Exatamente. Né? As empresas boas, doutor, as empresas de excelência que tem aí, elas não fazem esse tipo de situação, não. Agora, as picaretas que existem, elas que fazem esse tipo de situação. Ela entra no posto, tem pessoas que têm 20 anos no posto, eles mandam embora. Não quero nem saber. O que eu falei? A demissão sem justa causa. Exatamente. Não quer nem saber, entendeu? Isso para pegar e botar uma outra pessoa. Um familiar. É isso que vai ser julgado no Supremo. Vai proibir esse tipo de coisa lá no Supremo. E vai ser excelente para nós. Vou repetir, ação direta de inconstitucionalidade, ADI 1625. Isso, então vai ser excelente isso para nós. Agora, na questão da cesta básica, se houver esse tipo de situação, ao depender da situação, é óbvio que ele vai receber durante um período de 3 meses, vai ter um fundinho, pelo menos uma alimentação, né? Veja bem, mas ele vai ter ele vai receber a questão quando ele quando ele é demitido, né? Ele vai receber durante um período, não sei se é 2 ou 3 meses que ele recebe o seguro, né? Seguro-desemprego. Aquele seguro dele eu não sei quanto tempo, mas a partir do seguro-desemprego, se ele não tiver empregado, pode ir no sindicato falar com você. Nós vamos, uma ajudazinha vai ter. Uma ajuda vai ter. Uma ajuda vai ter. Inclusive, eu tive muita ajuda no Sindicato dos Vigilantes. Você sabia disso? Como é que funciona lá? Pelo o ex-presidente do Sindicato dos Vigilantes, que era um cara top 10. Gervalino Bispo. Aqui a Socorro acabou de falar. Um grande amigo. Foram demitidos 22, só 4 voltaram. Pois você falou. Exatamente. 22, só 4 voltaram. E essas outras vagas? Tá onde? Tá muito estranho. Não, tá muito estranho, doutor. Tá muito estranho porque é o seguinte, foi aquilo que eu falei. 22 bombeiros e só 4 voltaram. Inclusive que eu falei, a senhora Débora, ela me falou que voltaram 4, que aproveitou 4. Muito, mas assim, eu quero explicação total. Eu não quero uma explicação por cima. Eu quero uma explicação total. Por isso foi requerido através do ofício. Então, a partir disso, nós vamos saber essa história completa, para ver o que houve, se tem redução, se essa redução foi autorizada por alguém, se esse o local aonde se vai colocar bombeiro, se o tamanho dele é adequado somente só para 4, se tudo isso aí nós vamos ver. Se passou por vistoria da Corporação Militar, se o Corpo Bombeiro falou que tem que ser só esse quantitativo, ou se é por conta própria que estão fazendo isso. Tenha certeza que nós vamos saber tudo isso aí. E nós vamos, como nós já iniciamos com os ofícios, eu tenho certeza que o ministro vai responder, mas nós vamos chegar até o ministro. Nós vamos.
independentemente se a gente conseguir até reverter, mas nós vamos saber da história direito. Tudo isso porque juntos somos mais fortes. É isso aí, galera. Entendeu? É um prazer, estamos caminhando já para o final do nosso programa. E eu queria agradecer vocês todos pelo carinho, né, de estar aqui com a gente, aí disponibilizando um pouco. Tá nada, tá no horário. Já estamos no horário. Disponibilizar aí pelo nosso carinho que está com a gente, mas manda ver, Lima, fala mais um pouquinho aí. Não, porque ainda falta 15 minutos, 14 minutos, doutor. Rapaz, ainda falta tudo isso? Oxe, graças a Deus. Então manda ver aí. Nós temos que conversar. Eu já estou encerrando antes da hora. Não pode encerrar não, doutor. Vamos lá, vamos para frente. É porque nós temos muito assunto para falar ainda. O que acontece em relação a esses assuntos, doutor? O que o senhor falou da OIT, esse daí vai ser o marketing para nós, para nossa profissão. Por quê? Porque quando se trata de demissão, o que alguém perguntou, mas o que você acha? Será bom para o trabalhador? Não será ruim para as empresas? Eu falei para ele, meu amigo, eu estou preocupado com você, trabalhador, não estou preocupado com a empresa. A empresa, aí falou, mas a empresa, se ela não contratar você no trabalho, tá bom, eu falei, o que eu falei para ele? Meu irmão, a empresa precisa do trabalhador para ela existir. E nós precisamos da empresa para existirmos. Então, é uma faca de dois gumes. Se o empresário achar ruim, ele está perdendo o tempo dele. Agora, eu acho justo que aquele profissional digno, aquele profissional que é crânio, que realmente tem sangue na veia, que gosta de ser bombeiro, que é um camarada que luta para aquilo, ele faz sempre as suas atividades, ele faz as reciclagens, ele faz cursos. Esse cara, ele tem que ser mantido na empresa. Ele não pode ser mandado embora. Por quê? É até a falta de consideração. Então, ele tem que ser mantido na empresa. Além disso, ele é pai de família, como esses 23, 22 que estão aí desempregados. Você não imagina o que esse pessoal está passando. Eu estou sem voz. Minha voz já está acabando. O ritmo de trabalho é grande, né? Exato. Estou ficando rouco. Mas eu vou te fazer aqui uma colocação para você explicar para a galera aí. Eu dar uma opinião, uma visão. No lado laboral, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Civis do Distrito Federal, que é o Sindicato de Bombeiros Civis DF, né? Que cuida do trabalho dos trabalhadores. E do lado patronal, nós temos o SEAC e um que chama CPBC ou CPBEC. Como é que é isso, Lima? Como é que é essa conversa de ter dois patronais? Tem dois patronais, não tem? Como é que é essa parada? Assim? Bom, eu conheço a história. Eu conheço a história do CPBEC. O CPBEC, ele foi construído para representar as empresas no que tange ao bombeiro civil. Somente e exclusivo ao bombeiro civil. E o SEAC, ele representa várias situações. Ele representa desde a limpeza até o cinegrafista de televisão. Então, ele é um representante assim de várias instituições. Do cinegrafista acho que não, tá certo, eu tô confundindo aqui. Mas ele representa várias instituições, vários tipos de serviço. Para nós, no meu ponto de vista, o CPBEC é o correto. Mas ele não está apto a exercer ainda essa questão de trabalhar para construir uma nova CCT. Por quê? Porque tem ainda umas ações da justiça. Ações essas que o CPBEC colocou, né, tentando derrubar, puxando para ele a responsabilidade de trabalhar com a profissão de bombeiro civil. O que, a meu ver, eu não concordo. Porque o CPBEC, ele não deveria atuar na questão no ramo da nossa profissão, né? Teria que ter o sindicato específico. Não, mas assim, ele não é específico, não? Não, ele tem vários, ele representa várias profissões ali. Não é como um dos vigilantes. Eu vou citar o exemplo do vigilante, tem um exclusivo do vigilante e tem um patronal exclusivo do vigilante. E nós não temos o nosso. Então eu acho muito, eu acho errôneo. Então é por isso que o SEAC se respalda, né? E aí faz essas convenções coletivas, né? Exatamente. Faz entendeu? há anos, inclusive. Há anos, principalmente depois que o Sindicato de Bombeiros foi criado,
Aí o SEAC faz as convenções coletivas direto com ele. Mas antes, Bombeiro Civil era fechado convenção coletiva com vigilante, era com isso? Com o Sindicato dos Vigilantes. Cansei de participar de assembleias, né? Enquanto estava no Sindicato Vigilante, vamos ser realistas. Né? Enquanto estava com o Sindicato Vigilante, nós só tivemos vitórias. Só vitórias. Mais nada. O Chico Vigilante nesse período que você participou lá, já era deputado? Já era deputado, ele foi deputado federal, né? Trazê-lo aqui uma hora, né? Vamos conversar sobre esses temas. Vamos conversar. Me parece que você é uma pessoa bastante instruída. Exato. Nesse ponto e discutir um pouco sobre essa questão do Bombeiro Civil, trazer a visão dele aqui também. Eu acho que é importante para esclarecer a todos aqui. Esclarecer a todos os senhores que aqui a gente não tem lado nenhum. Nosso único lado é o Bombeiro, é do Bombeiro Civil. Nós queremos escutar todas as linhas, todos os pensamentos, para que a gente possa trazer garantia de emprego para vocês, garantia de mais responsabilidades, né? Exatamente. E verificar os direitos que são colocados. Quer colocar mais, Lima? Eu já estou sem voz. Mas aí é aquela velha história, doutor. Os direitos, eles têm que ser garantidos e não é justo que, por exemplo, o sindicato que representa aí o patrão, não é justo que ele fique com a gente. Eu acho que deveria ir para o SEAC, para o CPBEC. Mas não sabemos como está o andamento agora. Até onde eu sabia ainda tinha essas questões aí. Então deixa acontecer. Para nós até o seguinte, o importante é o nosso sindicato. Esse é que é o mais importante para nós. E principalmente para mim. Pretendo sim ser presidente do sindicato, ser presidente de vocês. Mas para ser presidente de vocês, eu terei que ter o apoio de cada um dos senhores. Sabendo que nós vamos lutar em prol de vocês a qualquer custo. Não tem esse negócio não. Se um só ficar desempregado, nós vamos buscar saber o porquê. Se ele estiver errado, aí é uma outra história. Mas se ele estiver correto, nós não vamos aceitar com essa facilidade toda não. Entendeu? Vamos saber o motivo, vamos ter que saber o que está se passando por trás. Porque, como eu falei, doutor Yuri, existem muitas empresas boas, de excelência. Mas o que está existindo de empresa picareta aí, não é pouco não. Inclusive, também eu quero falar aqui, antes que eu esqueça, hoje eu estive também conversando com um delegado da Polícia Civil. E esse delegado, nós tínhamos falado a respeito disso, de empresas. Estava conversando. Ele falou assim, olha rapaz, se você receber uma denúncia dessa, de que está havendo alguma coisa relacionada a vagas, aí ele citou vagas. Aí eu falei, mas vaga assim não, porque ele recebeu algumas informações que estava havendo vendas de vaga. Aliás, isso aí eu já ouvi falar desde quando eu estou nesse movimento do Bombeiro Civil. Já tem uns 15 anos que eu estou nesse movimento, entrando com ações para os bombeiros, participando de sindicato, inclusive. Fui advogado do sindicato durante muitos anos, principalmente no momento inicial e já mediano do sindicato, né? Não foi só no inicial ali, nos primeiros anos, não, muitos anos. Desde a época do Edilson, né, do Marcondes ali para trás, que eu ouço essas histórias de venda de vagas. Existe isso mesmo, Lima? Será ou não? A polícia está de olho, né? Está de olho, isso aí é uma verdade, está de olho. Inclusive ele falou para mim o seguinte, Lima, e me conhece, engraçado, me conhece. Eu não conhecia. Lima, você é o cara. Eu conheci ele, mas obviamente que a pessoa que me apresentou ele falou, não, eu já te vi já no programa lá. E aí ele falou, olha, se você receber esse tipo de denúncia, eu vou te orientar. Você não vá à Polícia Civil, você vá à Polícia Federal. Você procure a Polícia Federal e faça a denúncia. Só que para você fazer a denúncia, você tem que ter prova, você sabe, né? Claro. Eu falei, obviamente, aí foi onde ele ficou sabendo também que eu também era formado em Direito. Eu falei, então você sabe o que tem que fazer. Lima, você se sente preparado para ser presidente do Sindicato de Bombeiros com o estudo que você tem? Doutor, eu não só me sinto preparado, eu já estou preparado. Gostei de ver. Veja bem,
Primeiro, eu conheço muitos profissionais de excelência, profissionais que são capazes de fazer assim um trabalho digno, e a maioria deles está comigo. Ou seja, não só eu estou preparado, como os meus futuros diretores estão preparados. E eles estão preparados para, inclusive, bater de frente com quem quer que seja. Sem medo? Sem medo. Então isso é muito importante. Então eu estou muito bem preparado, eu me preparei, durante um período de 5 anos eu me preparei, me formei em Direito, conheço a legislação, sou especialista na área de trabalho, ou seja, especialista na área trabalhista, também tenho especialização na área criminal. Mas eu costumo dizer que para mim o meu desejo é sempre na trabalhista. Aliás, eu sempre gostei da trabalhista, tanto é que o meu TCC, eu tirei 9 no meu TCC. Cara. Tirei 9 no meu TCC. Não tirei 10 porque... TCC é trabalho de conclusão de curso, viu, pessoal? O meu orientador, vou lhe falar, você sabe quem é meu orientador? Quem foi meu orientador? Um ex-procurador-geral do trabalho. Foi o professor Brasilino, não? Brasilino não, ainda é procurador. Luiz, não. Luiz, eu esqueci agora porque é muito tempo, já tem um tempinho. Ele foi procurador-geral do trabalho. Então, ele foi o meu orientador. Eu tirei 9. Ele disse que não me deu 10 porque eu suei. Porque disse que o meu terno, pelas perguntas, mas as perguntas foram justamente sobre a OIT. O meu TCC foi com base na liberdade sindical e sobre as regras da OIT. Legal, então, por isso que eu tenho um pouco conhecimento. Muito show. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Estamos chegando no nosso horário agora. Gente, eu já estou ficando sem voz. Estamos chegando aí no final agora. É uma coisa cansaço, muito trabalho. Que eu vou ser sincero, doutor. Eu gosto tanto desse programa que quando chega assim no final, eu fico assim meio que... Não, mas quarta-feira tem de novo. Vamos, vem com a gente. Fora, doutor, tem que fazer Pode aumentar o som aí. A questão dos outros programas também. Vai vir também a nova programação também, né? Surpresa. Surpresa, nova programação tá vindo aí, tá, gente? Então aguarde. Nós vamos agora para o nosso momento final. Só na caixa. Tá? Aí vocês... Pode pôr mais alto, pode pôr porque fica bem. Vocês aí escutem agora o nosso momento de fé. Senhores, momento de fé. Esses que têm o amor de Deus apenas por dentro, sem comunicá-lo a ninguém, poderiam ser comparados aos saleiros. Saleiro, onde põe sal, que tem orifícios obstruídos. Estão cheios de sal, mas este não cai sobre os alimentos. Os que pretendem transmitir a ideia de Deus, sem ter Deus dentro de si, podem ser comparados aos saleiros vazios. Para que servem? Senhores, desobstruam os saleiros da vida de vocês. Coloquem aquilo de melhor que tem dentro dos vossos corações para fora. Ajudem, tenham simplicidade. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, eu também passo, todos os dias. Não é fácil. E a gente tem que ter essa percepção de simplicidade para poder chegar mais além. Mas a gente tem que, acima de tudo, acreditar naquilo que tem dentro da gente. Então que vocês possam acreditar fielmente dentro de vocês, na força de vocês, na paz, para que quarta-feira que vem vocês possam estar aqui com a gente de novo, né, Lima? Batendo papo, trazendo suas ideias. Então, muitas felicidades, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima quarta-feira. Um grande abraço, Lima. Fique com Deus. Estejamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Eu quero só pedir para vocês aí, mande o link do nosso podcast aqui, da nossa TV, Bombeiro Civil TV, do nosso Radar 901. Mande para todo mundo aí, para que assistam e nos apoie, nos dê força para poder ter força para defender a nossa profissão, para defender a nossa categoria. E eu tenho certeza que a partir do momento que a nossa força estiver lá em cima com o nosso programa, saiba que um programa desse não é para qualquer um.
saiba que nosso programa está chegando, já está chegando em muitos lugares, está atingindo o que a gente nem imaginava. E com esse programa nós vamos conseguir defender a nossa profissão. Muito obrigado a todos vocês. Divulguem, meus amigos. Muito obrigado mesmo por todo o apoio e continue conosco. Quarta-feira estaremos de volta aqui. E Deus abençoe a todos nós aí. Uma boa noite e até a próxima.